eu sou a Cátia Neves, da Bonus Daughter, e bem-vindos ao podcast do Espaço Seguro. Neste podcast de Espaço Seguro, vamos estar a falar da teoria da vinculação. A teoria da vinculação foi algo que eu tomei conhecimento há pouco tempo e me tenho apaixonado. A pessoa que me trouxe conhecimento e tem partilhado imenso acerca da teoria da vinculação é a Cátia Pereira, que está aqui hoje connosco. E antes de começarmos, deixem-me falar um bocadinho acerca da Cátia. A Cátia Pereira é uma amiga que eu guardo com muito carinho no meu coração e, para além disso, é psicóloga de crianças, famílias e adolescentes, tem uma licenciatura em Psicologia, uma pós-graduação em Coaching, é facilitadora sénior de parentalidade consciente, é Master em PNL e, para além disso, é a fundadora dos Vínculos Seguros. Bem-vinda, Cátia. Olá, Cátia. Olá. Olha, antes de mais eu quero muito agradecer-te este convite para nós estarmos aqui reunidas neste espaço seguro. E nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos na parentalidade consciente, neste mundo que é tão vasto e que nos une as duas, não é? Tu, para além de facilitadora também de parentalidade consciente, também és Master em PNL, não é? És licenciada também em Gestão, tens uma loja, uma marca do qual tu és proprietária, que é a Bona Bebé, e para além disso também tens uma coisa que eu acho que é super interessante e que também nos une aqui as duas, que tu és também especialista ou consultora, não é? Na parte da segurança rodoviária infantil. Verdade. É isso, não é? E portanto eu acho que este projeto de nos reunirmos aqui faz todo o sentido. Olha, eu estou muito entusiasmada com ele, estou muito entusiasmada com o facto de podermos partilhar a teoria da vinculação com mais mães. Se calhar começávamos por isso, não? Se calhar começávamos por explicares um pouco o que é isto da teoria da vinculação, porque acredito que a maior parte das mães não sabe o que é que isto significa. Exatamente. Sabes, cada vez mais temos vindo a falar sobre relações e sobre vínculos e sobre ligações e aquilo que nos conecta uns com os outros. A teoria da vinculação não é assim tão antiga quanto isso. Ela nasce ali nos anos 1950, em que alguns investigadores começaram a perceber que nós temos diferente tipo de ligações uns com os outros. Eles começaram a fazer estudos em que basicamente percebiam como é que os bebés, a relação entre os bebés e as mães, e como é que essa ligação era feita quando a mãe se ausentava de uma sala, onde eles tinham o experimento, como é que o bebê ficava perante a presença de um estranho e também como é que ele se reagia quando a mãe voltava junto do bebê. E com base nisso eles descobriram que haviam 4 tipos de vínculo, ok? Temos a vinculação segura, portanto que é um tipo de vínculo em que o bebê tem assim, tipo, algum desconforto, assim, alguma ansiedade quando a mãe se ausenta ou quando fica assim perante um estranho ou até mesmo quando a mãe regressa, mas é um vínculo saudável porque o bebê facilmente regula-se através da autorregulação também da própria mãe. Depois tens um vínculo mais evitante, que é aquele que basicamente, quer a mãe esteja, quer a mãe não esteja, é indiferente para ele, ok? Portanto, ou seja, ele basicamente quase que não repara nessa presença, quase que se desconecta e sente-se autossuficiente, ok? Depois temos o vínculo mais ambivalente, que é aquele que se não sabe se gosta, se não gosta, tanto reage à mãe como não quer a mãe, sabes? Aquele tipo de crianças que, ok, não te quero, mas quero-te, mas não... Ficam ali muito naquela gosto ou não gosto, sabes? E por fim, outra investigadora mais tarde veio vir com o vínculo mais desorganizado, que é uma mistura entre o vínculo ambivalente e o vínculo evitante. O que é tão importante nesta teoria para os dias de hoje, não é? É que muitas vezes nós achamos que, ou não conseguimos compreender, porque é que nós temos determinado tipo de ligações, porque é que nós estamos constantemente a fazer determinado tipo de padrões e de comportamentos na nossa relação enquanto adultos, de adulto para adulto, ou até mesmo de adultos para crianças. E muitas vezes, ao percebermos que tipo de vinculação é que nós também tivemos na nossa infância, que é aí que se começa a construir o vínculo, nos primeiros anos e até na gravidez, há quem defenda que ainda é muito antes, é nesses momentos em que nós percebemos que, ok, a forma como nós nos vinculamos, ou que aprendemos a vincular, pode nos estar a impactar inconscientemente hoje as nossas relações. E então tu começas a passar estes vínculos, estes comportamentos, digamos assim, para a relação com os teus filhos, com o companheiro, etc. Faz sentido. Ok, tu disseste aí uma coisa, quando estavas a falar dos 4 tipos de vínculos, eu fiquei, se calhar gostava que me explicasse um bocado mais
a diferença entre o vínculo seguro e acho que o outro que tu falaste era o vínculo que para o bebê era indiferente, se a mãe estava presente ou não. O evitante. O evitante, porque fiquei, como utilizaste a palavra autossuficiente, fiquei, e como muitas vezes há aquela, quando estamos a educar, há muito aquela coisa de educar para a autossuficiência, fiquei aqui a pensar se um bebê deve ser autossuficiente ou não, se calhar gostava que explorasse um bocado mais isto. Ótima pergunta, ótima pergunta. É assim, nós nascemos programados neurologicamente para vincular. Nós precisamos dos nossos cuidadores, dos nossos pais ou quem cuida de nós, para nós conseguirmos alcançar as nossas necessidades, quer sejam necessidades básicas, quer sejam necessidades mais emocionais. Mas esta necessidade de estar na dependência com o outro, de aprendermos a estar a depender de uma forma saudável do outro, é super importante nos mais ou menos 2 primeiros anos de vida. Só depois disso é que a criança consegue alcançar competências ao nível da sua própria autonomia e da sua própria independência. Isto para dizer o quê? Que é normal, ou seja, nós deveríamos ensinar as crianças a automaternarem-se, mas não é normal uma criança com meses, ou semanas, ou um ano, digamos assim, ela sentir-se autossuficiente. Ok, é ser indiferente a presença da mãe ou não? Exatamente. Aí alguma coisa não está muito bem, ok? Significa que a criança provavelmente desconectou-se da sua existência e não está sequer a conseguir criar empatia, empatia ainda não é muito nesta idade, mas a conseguir ler os sinais da mãe, digamos assim, e a mãe não está a conseguir ler os sinais dela. Ou seja, a autossuficiência aqui, quando eu falo aí no evitante, não é a criança ser capaz de, é mais a criança desligar-se e não conseguir reconhecer que sente-se mal ou desconfortável quando a mãe está ou quando a mãe não está. Ok, então se calhar é uma autodesconexão. É mais uma autodesconexão. Ok, e obrigada por esclarecer. Sim, porque eu fiquei ali um pouco baralhada com essa parte. Ok, então sendo assim, quando se viu os 4 tipos de vínculos, foi assim que se decidiu criar a teoria da vinculação? Exatamente. Que traz uma determinada proposta, é isso? Exatamente. Basicamente eles conseguiram compreender que existe ao longo da nossa vida, portanto, esta formação deste vínculo, não é? Ou seja, e que este vínculo que é formado nos primeiros anos de vida tem impacto também nas nossas relações futuras em adultos, e com base nisso, o facto de eles terem definido estes 4, digamos assim, 4 tipos de vínculos é super importante, porque todos nós, se for necessário, em determinados contextos, com determinadas pessoas, podemos recorrer a um diferente tipo de vínculo. Ou seja, isto para dizer o quê? Imagina, nós não conseguimos estar sempre em vínculo seguro, ok? Então, em determinada situação, tu podes estar mais evitante, não é? E isso ser um mecanismo de defesa teu e se calhar uma questão também de sobrevivência e de autodefesa, ok? E também podes estar noutra fase com outra pessoa, por exemplo, em que tu sentes que, eu não tenho bem a certeza se eu gosto ou não gosto desta pessoa. Sabes? E portanto vais oscilando. Exatamente, tu vais oscilando entre os vínculos. Há 1 ou 2 que são mais predominantes em ti, ok? Mas o facto de tu conseguires ter consciência de onde é que tu te encontras também te permite ter mais escolha, mais flexibilidade na forma como tu te relacionas. E isso é super importante, porque às vezes começamos-nos a culpabilizar, não é? De que estou a fazer errado, aquilo que eu estou a fazer não é vínculo seguro com o meu filho. Ok, porque é engraçado esta parte que tu trazes, porque há a sensação, ou seja, como tu disseste, nós trazemos a teoria do vínculo vem de trás e portanto nós já temos determinados vínculos criados e isto, ou seja, de certa forma é quase como se estivéssemos programados para reproduzir esses vínculos. Exatamente. O que traz a pergunta de, então e agora? Estou a fazer coisas que nem queria muito bem fazer. Queria dar um vínculo seguro, só que se calhar estou a reproduzir vínculos atrás. Sim. Então, Exato. como é que isto fica? Olha, só isso é das perguntas que mais me fazem, porque de facto é aquela, parece que tem assim um peso, não é? Do tipo, fogo, então agora não estou a conseguir fazer isto. Olha, o que eu digo normalmente é que nós vamos sempre a tempo de redescrever a nossa história, nós vamos sempre a tempo de tomar consciência dos nossos padrões. É muito comum, e não podemos estar numa de resistência, mas é mesmo muito comum nós repetirmos padrões dos nossos pais, ou de quem nos educou, ok? Porquê? Porque
os primeiros anos de vida, a programação é muito ao nível do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente não filtra, ele recebe tudo. Okay? Na vida adulta, à medida que vamos tendo cada vez mais consciência daquilo que estamos a fazer, essa tomada de consciência, nós aí já podemos dizer, ok, o que é que eu quero fazer, como é que eu quero agir perante esta situação. E o questionamento, não é? O tomada de consciência em primeiro lugar, o reconhecimento e também a compaixão connosco mesmos também nos permite fazer estas mudanças. É um caminho, entendes? Okay. O saber que, por exemplo, se nós vimos de uma educação muito autoritária, não é? Em que há padrões de se calhar mais da forma como eu falo com o outro, se calhar um pouco mais agressiva, ou até mesmo comigo mesmo, não é? Então isso é muito fácil de me saltar, não é? Ou seja, numa conversa com alguém isso está-me constantemente a saltar. Se eu tomar consciência disso, não é? Eu posso perceber, ok, isto serve ou não me serve. Não me servindo, como é que eu consigo ser mais gentil comigo mesmo, não é? Porque como nós temos todo este tipo de identidades dentro de nós conseguimos aceder a esses recursos. Ok? Então é mesmo uma tomada de consciência, é um reconhecimento e também um trabalho de compaixão. Ok. É fixe porque, ou seja, dá aqui um espaço para podermos relaxar. Porque sabemos que há a tendência de replicar os comportamentos dos nossos pais nos nossos filhos. Mas há sempre a hipótese de ir reescrevendo isto e de ir evoluindo. Exatamente, sim, exatamente, sabes? É porque a tendência normalmente é, por exemplo, as minhas clientes dizem muitas vezes isto, eu não quero ser como a minha mãe, sabes? Já sei. Eu não quero ser como a minha mãe, mas a verdade é que se eu primeiro reconhecer que eu estou a repetir comportamentos iguais aos da minha mãe, ok? E eu vou tentar perceber ou compreender a origem desses comportamentos, então aí eu já sei, ok, eu percebi que eu posso estar a replicá-los, mas eu também tenho outra opção, que é eu não fazer isso, não é? E às vezes é mesmo este compromisso connosco mesmas, de assumir, não é resistir, porque a tendência primeira é do tipo, eu resisto, eu não quero ser. E normalmente não funciona assim. Primeiro tenho que aceitar que eu estou a fazer. Okay? Porque senão, ou seja, o que vai acontecer é, ao eu dizer que não quero nada daquilo e que não estou a fazer, quando houver uma situação em que eu me passo, é isso que vai acontecer. Exatamente. E vais entrar em crítica, vais entrar em julgamento e vais estar outra vez a repetir o mesmo padrão contigo mesmo. Então nós precisamos de compreender que, em primeiro lugar, o vínculo é connosco mesmos. Ok? Percebes? Porque se eu consigo estar em vínculo comigo mesmo, este vínculo seguro de eu me respeitar, de eu aceitar e não entrar numa autocrítica, num autojulgamento, de ter paciência comigo mesma, de sentir-me segura, então eu também consigo fazer isto e replicar isto para a relação que eu tenho com os meus filhos. Ok. É dar aquilo que eu tenho. Exato, faz sentido. Cátia, tu há bocado falaste da questão do inconsciente captar toda a informação e que nós nem sabemos que informação é que está a captar, mas eu não sei se é muito claro para as pessoas o que é isto do inconsciente e o que é isto do captar. Ok, então a nossa mente, 95% da nossa mente é formada por material inconsciente, memórias que ficam cá dentro, das quais nós não temos acesso. Ou seja, não de uma forma propositada, elas vão surgindo à medida que nós vamos evoluindo. Numa criança, até aos 3 anos, a forma, imagina se estás a ver aquelas esponjas do mar, não é? Que tipo absorvem tudo, é um bocadinho como a mente da criança. A mente da criança absorve tudo e não filtra, ok? Então, tudo aquilo que os pais dizem, tudo aquilo que os pais, da forma como interagem, tudo isso é absorvido pela criança sem ela fazer uma avaliação de se isto é certo ou errado, se eu gosto ou se eu não gosto. Okay? É a forma como elas aprendem em estar em relação. Não é? E então, daí a ser este inconsciente. Mais tarde, depois aí mais ou menos dos 3 aos 6, ele já começa a ficar um pouco mais consciente, já começa a fazer um pouco mais esta filtragem. Porque o desenvolvimento do nosso cérebro acontece até aos 24 anos. Ok. Então, pensei que era até aos 21. 24, há quem diga de 24, há quem diga de 25. E então é um bocadinho, se os pais tiverem consciência disto, não é? Nós temos muito impacto na forma como eles constroem as percepções sobre a sua própria identidade e sobre a forma como se relacionam uns com os outros, nós podemos assumir a responsabilidade enquanto pais, enquanto educadores, pela forma como nós estamos a criar o vínculo. Entendes? Isto há muita responsabilidade.
Pois dá muita responsabilidade e olha, eu de repente só de estar a ouvir isso, se eles têm tudo como esponja e absorvem tudo, eu acho que de repente cria-se aqui quase que uma pressão de ai, aquilo que eu estou a fazer quando eu não estou com comportamentos muito conscientes. E é normal. E é normal sentires isso, não é? Porque não é suposto as crianças filtrarem só o melhor do mundo. Sim. É normal e é suposto que as crianças também filtrem o mundo tal e qual como ele é aos olhos dos pais. Okay. Claro que eles mais tarde vão ter esse julgamento e essa avaliação se querem isso ou não para eles. Mas obviamente que nós não conseguimos parar a forma como nós podemos ser, mas podemos modificá-la. É? Nós podemos ir ajustando e tornando mais consciente a forma como estamos a agir. Quer seja nas palavras que dizemos, não é? Quer seja nos gestos, não é? Tudo isso é super importante. E mais que não seja, também eles captam essa evolução, não é? Exatamente. Nós passarmos de um sítio de comunicação e conseguirmos passar para outro sítio de comunicação. Exatamente. E isso é super autêntico, sabes? Porque dá aquela margem de dizer os meus pais também erram. Não é? E a dor também faz parte, e a tristeza também faz parte, não é? O saber lidar com isso é super importante para depois também dar essa segurança à criança, porque o vínculo seguro é sobre isto mesmo, é esta capacidade de eu permitir a criança de voar, digamos assim, não é? De explorar o mundo e depois o regresso a mim mesmo, não é? O dar o colo. Portanto, esta capacidade da criança sair da minha vista, mas voltar assim que quiser para saber que, ok, eu estou aqui, não é? Estou aqui. Agora que falaste nisso, recordei-me também da questão da parentalidade com apego. E fiquei aqui, acho que seria interessante falarmos das diferenças do que é a parentalidade com apego e desta questão do vínculo seguro. Ok, ótimo. Olha, há muita confusão. Quando surgiu o tema de vinculação, começou-se a gerar assim uma imagem não muito positiva à volta do tema. Porquê? Porque existiram autores que na altura formaram um programa que é The Attachment Parenting, traduzido para português, parentalidade com apego, em que eles defendiam que as famílias, basicamente eles formaram um programa em que as famílias se seguissem uma série de passos, como por exemplo co-sleeping, amamentação livre demanda, baby wearing, a responsividade constante ao bebê, ou seja, quase um programa de que recaía muito mais sobre a mãe, e 24 horas sobre 24 horas. E começou-se a observar, outros investigadores começaram a observar, de que isso não era sinónimo, este programa, parentalidade com apego, não era sinónimo de vínculo seguro, antes pelo contrário. Muitas mães começaram a ficar muito ansiosas, não é? E os próprios bebés a mesma coisa, sabes? Há bebés que se fores a reparar, e tu lidas com este público, não é? Diariamente, com mães que vêm ter contigo e com famílias, que tu percebes que há bebés que não são muito de ficar ao colo muito tempo, ao contrário de outros que se calhar preferem muito mais essa forma de contacto. Entendes? Mais do que... É muito interessante tu trazeres isto, porque mais do que observar... Se calhar eu não tenho essa acuidade de conseguir observar bebés que gostam de estar ao colo ou não. No entanto, observo muitas vezes mães que, seguindo estes pressupostos da parentalidade de apego, estão à beira de um ataque de nervos, porque sentem que têm que estar com a livre demanda da amamentação, que têm que estar sempre com o bebê ao colo, que colocar o bebê no carrinho de bebê é quase como estar a abandonar. Exatamente. Coloca uma pressão tão grande nelas que nota-se, ou seja, uma pessoa está a falar com elas, estão quase a chorar e sentem uma... Eu olho para aquelas mães e vejo que sentem uma ausência de poder, de confiança no papel delas como mãe. Mais isto. E isso é super interessante, tu estás a falar nisso, porque é mesmo isso. É a falta de confiança no papel como mãe. Quase que parece que quando a mãe nasce, não é? Quando nasce o bebê, quase que parece que é incutido ali um papel de que tu tens que estar constantemente 24 horas sobre 24 horas em resposta autêntica. E depois o não gostarem, porque a dada altura aquilo... Claro, porque somos humanos e queremos também o nosso espaço, aquilo gera ali uma culpa que é doloroso de ver. É super interessante. Eu acho que é esta capacidade de estar em vínculo seguro connosco mesmos, eu acho que é esta capacidade de nós percebermos quais é que são as nossas necessidades, não é? E sabemos que também temos ali um ser que depende de nós,
não é? Porque às vezes eu acho que há muito esta luta também no início de que não, vai, bora, tens que ser autónomo, tens que crescer, tens que... Não, o bebê não tem que ser autónomo, o bebê não tem que aos 4 meses estar no quarto sozinho quando um bebê se sente que está, não é, sob ameaça, não é isso. Então eu acho que ainda temos muita coisa incutida na sociedade e também internamente, não é? Que nos leva a pensar que o papel como mãe ou como pai tem que ser de uma determinada forma, em vez de nos questionarmos de como é que eu me sinto bem. Exato. Porque eu posso me sentir bem quando estou em contacto, não é? Quando estou a brincar, quando estou a dar a comida, quando estou com ele ao colinho, mas eu também posso me sentir bem nos momentos em que eu não estou com ele. Exato. Sabes? Então tem tanto a ver com as nossas percepções e com as histórias que a nossa mente cria. Certo, sabes? certo. Lá está, esta questão do vínculo seguro começa, como tu disseste há bocado, com a criação do vínculo seguro a nós. Exatamente. E se eu não dou vínculo seguro a mim, não vou dar vínculo seguro ao bebê. Exatamente. E portanto isto nada tem a ver, na realidade, não sei se estou correta, mas pelo que eu estou a perceber, isto nada tem a ver com a quantidade de tempo que eu estou com o meu bebê ao colo, nada tem a ver com o eu amamentar ou não, se bem que não quer dizer que não haja vinculação com isso, mas imagina, por alguma razão, se estou a dar um biberão, mas estou ali em amor e em presença, eu também consigo criar uma vinculação segura. E escuso de entrar em processos de culpa. Sim. Não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com a qualidade. Exatamente. Tem muito a ver com a qualidade do vínculo que nós criamos. Quantidade talvez também, mas mais no início, porque não é? É normal, não é? Certo. Ali um bebê que está completamente dependente de ti, mas sim, se fôssemos a avaliar, seria muito mais pela qualidade, com a presença autêntica de que quando eu estou. Quando nós estamos aqui as duas a falar, eu estar a olhar para ti nos teus olhos, não é? Não estar a olhar para o chão, ou não estar a olhar para as prateleiras, o manter este contacto, porque é neste contacto, de olho no olho, não é? Que nós nos conseguimos também regular uma à outra, em que eu consigo perceber como é que a tua respiração está, como é que a minha respiração está, e conseguimos equilibrar. E isso é super importante. E em que estou interessada em ti. Exatamente. E tu estás interessada em mim. Exatamente. Eu gosto muito da frase do eu estou aqui contigo, sabes? Eu estou aqui. Não é? Porque é aquela coisa de eu estou aqui para ti, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te ver. E é isto que um bebê quer, não é? Ele vem tão programado para isto que é só isto que ele quer. Só que é tanta coisa dentro de nós que muitas vezes nós nos desconectamos com isto. E às vezes precisamos mesmo de ter alguém ao nosso lado que diz, olha, agora descansa um pouco, eu fico aqui a tomar conta dele. Portanto, não é que seja, exato, não é que seja também, ok, e queria ver se capturava esta parte que era, não é que não seja total a ausência de quantidade, como tu estavas a dizer, claro, o bebê no início vai precisar muito mais de presença, só que não é quantidade à custa de culpa, à custa do eu tenho que... Exatamente. Não é? Se eu estou aqui com este sentimento de eu tenho que estar aqui, se calhar é isso, mais vale aparecer um outro cuidador nessa altura. Exatamente. E depois eu quero estar, porque eu já tenho saudades. É verdade, é muito isso. Acho que foi um ótimo resumo. Olha, conta-me uma coisa. E se tivéssemos que falar, quando é que começa esta coisa do vínculo seguro? Quando é que nós começamos a criar um vínculo seguro com o nosso bebê? Então, sobre quando começa-se a criar o vínculo seguro começa-se a criar, há autores que defendem que se começa a criar no momento em que nós pensamos em ser pais. Ok? Sério. Eu fiquei estupefacta quando descobri esses estudos, porque eu pensava que o vínculo seguro começava bem mais tarde, porque normalmente quando vêm ter connosco, os pais já vêm com os filhos bem por volta dos 2, 3 anos, que é quando eles começam a ter problemas ao nível do comportamento. Então eu pensei, ok, ótima altura para trabalhar o vínculo. Não. Na gravidez há uma janela de oportunidade imensa para criar este vínculo, sim. E há autores, investigadores, que na área da psicologia perinatal, que é a área da psicologia que acompanha, portanto, o estado emocional, quer das grávidas, das famílias, durante a gravidez e o pós-parto, que dizem que este vínculo ainda começa antes. Começa no momento em que os pais pensam em ser pais. Eu acho que não é tipo assim uma coisa muito misteriosa, mas é o pensar que no nosso inconsciente, não é? Tem lá tanta informação, que o facto de, se eu pensar que já estou a criar algo
que é um sonho, não é? Muitas vezes dos casais, de uma família, e que essa relação já vai começar a ser estabelecida a partir daí, então temos aqui uma ótima janela de oportunidade. Então, giro. Pode ser altamente também assustador para a maioria, porque não pensa sobre isto, não é? Claro. Não pensamos sobre isto. Claro, mas, no entanto, para a maioria que não pensa sobre isto, como tu disseste, nós estamos sempre a tempo de reescrever. Exatamente. Qualquer que seja a altura. Qualquer que seja a altura. A teoria da vinculação apareceu muito tarde na minha vida, já os filhos estavam avançados e eu posso reescrever a qualquer altura, por mais traumatizados que eles estejam. Exatamente, tal e qual. Estamos todos traumatizados, portanto, exatamente. Mas é giro, acho que deixaste aí um assunto muito fixe para nós falarmos no nosso próximo episódio de podcast. Acho. Se calhar vamos falar um pouco como criar o vínculo seguro antes ou durante a gravidez. Acho ótimo, perfeito. É que Está fixe. ótimo. Muito fixe. Olha, Kátia, gostei muito desta nossa conversa. Também. Estou super entusiasmada para a nossa próxima. Eu espero que vocês também tenham gostado. Coloquem um gosto no vídeo, partilhem e até à próxima. Até à próxima.